Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, acomode-se em uma boa posição, pois o vídeo irá começar. Ah, quase que eu me esqueço. Vocês estão no YouTuber por acaso. A morte é o fim da vida, o término das funções biológicas que sustentam um organismo vivo. Em um sentido físico, é a cessação das atividades vitais, como a circulação sanguínea, respiração e atividade cerebral. Porém, a morte é também um conceito filosófico, religioso e cultural, com significados variados conforme a visão de cada sociedade ou crença. Para muitas religiões, a morte não é o fim, mas uma transição para outra forma de existência, como uma vida após a morte ou reencarnação. Filósofos e pensadores têm refletido sobre a morte como uma parte inevitável da condição humana, muitas vezes associando-a ao sentido da vida e ao entendimento do tempo. Em resumo, enquanto a morte é uma certeza biológica, seu significado e implicações vão além, variando conforme a perspectiva de quem a observa. Como vimos, a relação com a morte varia muito de religião para religião, e também de localidades. Então, neste vídeo vamos ver algumas curiosidades relacionadas a esse momento que todos nós vamos passar um dia. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário para ajudar a gente a crescer. Agora, vamos ao tema de hoje, começando pela Índia. Na Índia, a morte é relacionada com o hinduísmo. Nesta religião acredita-se na reencarnação. Segundo ela, a alma volta várias vezes até que se encerre um ciclo de aprendizado. Então, para os hindus, a cremação é obrigatória, pois, segundo eles, a alma será libertada do corpo para iniciar um novo ciclo. Porém, isso não é feito caso o corpo seja de uma criança menor de 5 anos. Eles não tratam esse momento com tristeza e sim como festa. Além da cremação, existem outros rituais feitos para ajudar na libertação do espírito. Listamos alguns para vocês. Limpeza festiva. Esse procedimento é feito antes da cremação. Logo após o falecimento, o corpo é lavado, limpo e untado com óleo de sândalo. Depois é vestido com boas roupas. As mulheres costumam ter os cabelos penteados e os homens têm a barba feita. Todo esse procedimento é feito em clima de festa pelos hindus. Varanasi e Rio Ganges. Após o falecimento, os indianos praticantes do hinduísmo costumam acender fogueiras nas escadarias da cidade de Varanasi. As fogueiras ficam ardendo o dia todo. Essas escadarias ficam próximas do famoso rio Ganges. Os moradores ali acreditam que essas águas purificam a alma, livrando-a de pecados. Reencarnação em ratos. O Templo dos Ratos, também conhecido como Karni Mata Temple, está localizado em Deshnok, uma cidade no estado de Rajastão, na Índia. Este templo é famoso por ser o lar de milhares de ratos que são considerados sagrados pelos devotos. Os ratos, chamados de kabas, são alimentados e protegidos pelos habitantes locais, e matar um rato dentro do templo é considerado um grande pecado. O templo foi dedicado à deusa Karni Mata, que, segundo a lenda, teria transformado seu filho em um rato para salvá-lo da morte, permitindo que os devotos acreditassem que seus entes queridos falecidos reencarnam como ratos. O templo atrai muitos peregrinos, que acreditam que a presença dos ratos traz boa sorte. Além disso, é uma atração curiosa, devido à interação incomum entre os seres humanos e os roedores. A propósito, a Índia tem uma relação bem peculiar com os animais, porém isso é assunto para um outro vídeo. Mas vou aproveitar essa pausa para pedir que você se inscreva, deixe seu like e um comentário para ajudar nosso canal a crescer. Agora vamos a mais um país que lida com a morte de uma maneira diferente: o México. A morte no México é um tema profundamente enraizado na cultura e nas tradições do país, especialmente em relação ao Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, uma das celebrações mais importantes e emblemáticas da cultura mexicana. Celebrado principalmente no dia 1º e 2 de novembro, o Dia dos Mortos é um momento de homenagem aos entes queridos falecidos, onde as famílias preparam altares, conhecidos como oferendas, e realizam rituais para receber as almas dos mortos. A morte no México não é vista com tristeza ou como um fim, mas sim como uma transição natural e parte do ciclo da vida. A crença central por trás do Dia dos Mortos é que durante esses dias,
os espíritos dos mortos retornam ao mundo dos vivos para serem celebrados e para compartilhar momentos com suas famílias. Para isso, as famílias montam altares com fotografias, velas, flores, principalmente cempasúchil, uma flor de cor laranja, comida favorita dos falecidos, bebidas e outros itens que representem as pessoas falecidas. Além do Dia dos Mortos, a figura da morte é muito presente em outras manifestações culturais do México, como nas representações da Catrina, uma figura icônica da morte esquelética, que se tornou um símbolo da morte como parte da vida e da classe social no México. A morte também é retratada em diversas formas de arte popular, música e literatura. E o conceito de morte é muito influenciado pela mistura das tradições indígenas, como as de povos como os astecas, com as influências espanholas trazidas durante a colonização. O sincretismo religioso que resultou dessa fusão é evidente no Dia dos Mortos, que combina elementos de crenças indígenas sobre a morte com o catolicismo. Portanto, a morte no México é tratada com reverência, respeito e até celebração, refletindo a ideia de que a morte é apenas uma parte da jornada da vida, e não um fim definitivo. Um outro país que trata a morte de uma maneira diferente da nossa é a Indonésia. Na Indonésia, a morte é abordada de maneira diversa, com variações significativas dependendo da cultura e da religião predominantes nas diferentes regiões do país. O país é um arquipélago com uma vasta diversidade étnica, cultural e religiosa, e as tradições e crenças em torno da morte refletem essa diversidade. As duas principais religiões no país, o islamismo e o cristianismo, têm práticas e visões distintas sobre a morte, mas muitas tradições indígenas também desempenham um papel importante. Um dos aspectos mais interessantes sobre a morte na Indonésia é o fato de, em uma região, eles não enterrarem o corpo imediatamente após a morte. O povo Toraja, que habita a região montanhosa de Sulawesi, tem uma das mais impressionantes e elaboradas tradições funerárias do mundo. Para os Toraja, a morte não é vista como um evento imediato, mas como um processo. Eles acreditam que, após a morte, a pessoa ainda está em uma fase intermediária chamada Tutinja, onde o espírito da pessoa não parte imediatamente. Durante esse período, o corpo pode ser mantido na casa da família por semanas, meses ou até anos, enquanto a família organiza um funeral adequado. O funeral Toraja é uma celebração enorme, que envolve rituais complexos, incluindo sacrifícios de búfalos e cerimônias religiosas. A morte é vista como um momento de grande importância, e não uma ocasião de luto solitário, mas uma reunião comunitária. Depois do funeral, os mortos são enterrados em túmulos especiais, muitas vezes em cavernas ou falésias, e as famílias colocam estátuas de madeira chamadas tau-tau para representar os falecidos. E essas são algumas culturas da morte realizada ao redor do mundo. Cada cultura age de um jeito, fora que o desejo do morto feito vida também é levado em consideração. Porém, é bem interessante conhecer esses aspectos. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E saibam que na vida só temos duas certezas: a morte e que ainda essa semana postaremos mais vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.